Olá, meu nome é Alexandre Gama e no vídeo anterior expliquei para vocês por que Jerusalém Oriental se tornou uma região tão sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos. Também expliquei o que motivou e desencadeou a diáspora judaica em 70 depois de Cristo. Não viu esse vídeo? Eu te sugiro que clique aí no link que está aparecendo para você agora, assista esse vídeo primeiro, para depois você pegar essa segunda parte. Neste vídeo agora eu vou explicar para vocês o retorno dos judeus à sua terra, a criação do Estado de Israel e possivelmente as raízes do conflito que deve estar acontecendo agora na região do Oriente Próximo, quando você está assistindo este vídeo, que se deu na Guerra de 1967, chamada de Guerra dos Seis Dias. Vamos conferir? Afinal de contas, em que circunstância e contexto se dá o retorno dos judeus para a antiga região da Judéia e para a cidade de Jerusalém? Isso vai acontecer, sobretudo, a partir do finalzinho do século XIX e início do século XX, com a criação do movimento sionista por Theodor Herzl, em 1897, num congresso do movimento sionista que aconteceu na Suíça. Esse movimento cria um fundo para angariar recursos para comprar terras na região da Palestina nas mãos dos árabes e bancar a repatriação dos judeus para aquela área. Olha, a situação vai se intensificar ainda mais com a mobilização da opinião internacional em duas situações. A primeira delas foi a descoberta dos pogroms. Os pogroms eram programas de extermínio de minorias que foi encampado pelos russos e até acobertado pelo próprio Estado. Grande parte dessas minorias que foram exterminadas na Rússia eram de judeus. Por outro lado, aquilo que mobiliza fortemente a opinião pública internacional é a experiência dos judeus que vem com o nazismo, sobretudo com a sua política de extermínio de minorias. O modo como os judeus se apropriaram das narrativas do Holocausto fez com que eles fizessem uma boa gestão disso em causa própria. Já parou para pensar por que é que todas as vezes que falamos de genocídio nazista só nos vem à cabeça judeus? Mas os nazistas também exterminaram deficientes físicos, deficientes mentais, testemunhas de Jeová, ciganos, homossexuais, pessoas pretas. Sabia disso? Quando você ouve falar do Holocausto, do genocídio nazista, as pessoas comentam sobre o sofrimento dessas pessoas, desses povos. Bom, enfim, fica aqui algo a se pensar. Os judeus souberam administrar muito bem essa questão para mobilizar a Organização das Nações Unidas, que tinha acabado de ser criada depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, para pressionar a ONU para a criação de um Estado judaico. A ONU, então, promove um plano de partilha e sugere a criação de dois estados na região da Palestina. Um seria o Estado de Israel, para os judeus, que ocupariam um território contínuo, e três territórios que estariam separados dentro daquele espaço geográfico que pertenceria aos árabes palestinos. Um pequeno território que faria fronteira com o Líbano no norte, um outro da Cisjordânia, que faria fronteira com a Jordânia, e um terceiro território que ficaria na costa do Mediterrâneo, fazendo fronteira com o Egito, chamado de Faixa de Gaza. Esses três territórios iriam compor, segundo o plano de partilha da ONU, o que a gente poderia chamar de Estado palestino. E Jerusalém? Jerusalém, essa cidade sagrada para essas três religiões, para esses dois povos que estão ali disputando aquelas terras. Jerusalém ficaria com um estatuto especial. Ela seria administrada pela comunidade internacional, justamente porque ela é sagrada, tanto para os árabes quanto também para os judeus. Bom,
Os judeus aceitam esse plano de partilha da ONU e o Estado de Israel vai ser criado em 1948, mas os palestinos não aceitaram o plano de partilha. Os conflitos que já existiam na região se intensificam ainda mais depois da criação do Estado de Israel. E isso faz com que grupos radicais de judeus, inclusive, atentem contra regiões que estavam estabelecidas no plano de partilha para serem ocupadas pelo futuro Estado palestino. A ação dos judeus e os conflitos que acontecem por decorrência desses eventos fazem com que 700 mil palestinos deixem as suas terras e se refugiem nos países vizinhos, tipo Síria, Líbano e Jordânia. Em 2019, eu estive no sul do Líbano e visitei esses campos de refugiados palestinos de 1948. Há um grande lamento por parte deles pelo fato de terem sido expulsos de suas terras e deixado para trás suas propriedades, e não poderem retornar a elas. Mas o que acontece é isso. Os vizinhos não vão aceitar a criação do Estado de Israel, e uma série de guerras vão acontecer. Mas a principal guerra que você não pode perder de vista é aquela que vai acontecer em 1967, chamada Guerra dos 6 Dias. Egito, Iraque, Síria e a Jordânia se unem contra Israel em 1967, mas vão perder esse conflito. E é neste momento que Israel domina grande parte dos territórios. Por exemplo, os 2 territórios que deveriam ficar sob a gestão dos palestinos foi dominado por Israel, que seria a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Por outro lado, nessa guerra, Israel também dominou a península do Sinai e tirou ela das mãos do Egito, e as colinas do Golã, que era território da Síria. Além desses territórios, Israel também dominou Jerusalém Oriental, que é uma região densamente povoada por palestinos, e onde fica a Mesquita Al-Aqsa e o Domo da Rocha, também o Muro das Lamentações e a Basílica do Santo Sepulcro, que eu falei naquele primeiro vídeo. Para os árabes, isso foi um verdadeiro desastre, porque eles perderam todos os territórios que seriam utilizados para a criação do Estado palestino. A faixa de Gaza, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, onde está a Mesquita Al-Aqsa e o Domo da Rocha, que os árabes esperam que seja a capital do seu futuro Estado. Entende a importância da Guerra dos 6 Dias? Junto com isso, você não pode esquecer de uma coisa. É nessa guerra também, depois de dominar todos os territórios, que Israel começa a sua política de assentamento de colonos judeus dentro dos territórios palestinos. Mais à frente, Israel vai entregar uma parte da Cisjordânia e uma parte da faixa de Gaza para ser administrado pelos palestinos. Territórios bem menores do que aqueles estabelecidos inicialmente pelo plano de partilha da ONU. Bem menores. E não somente isso, esses lugares estão repletos das colônias de judeus que foram assentados ao longo do tempo nessas regiões. Hoje são mais de 120 colônias judaicas dentro do território da Cisjordânia. E por que eu disse que essa guerra é essencial para compreendermos as raízes desses conflitos que acontecem entre palestinos e o Estado de Israel? Justamente pelo seguinte: lembra que eu disse que nesse conflito Israel tomou posse de Jerusalém Oriental? Pois é, recentemente tribunais em Israel deram autorização para que alguns judeus expropriassem e retirassem alguns palestinos de suas propriedades em Jerusalém Oriental. E vídeos correram às redes sociais com judeus pedindo para que os palestinos saíssem de suas casas porque eles queriam ocupá-las. A política de assentamento de colonos, portanto, que começou a acontecer em 1967, na Guerra dos 6 Dias, continua até agora. Para piorar a situação, no dia 10 de maio, centenas de jovens e judeus um pouco mais radicais comemoram o dia em que Jerusalém Oriental foi anexada pelos judeus na época lá da guerra de 1967. Então eles saem cantando alguns hinos, segurando bandeiras do Estado de Israel pelas ruas dos bairros que são dominados pelos árabes
em Jerusalém Oriental. E com provocações, de novo, as provocações foram parar nas redes sociais. Isso tudo aconteceu durante o período do Ramadã, um período de muito jejum, oração e fervor religioso por parte dos muçulmanos, que em algumas circunstâncias chegaram a ser impedidos de entrarem na mesquita Al-Aqsa por conta do sistema de segurança que foi montada pelo Estado de Israel. A truculência por parte dos soldados israelenses contra os muçulmanos que estavam indo fazer as suas preces na mesquita Al-Aqsa também foi parar nas redes sociais. E isso fez com que o grupo político que controla a faixa de Gaza, que é o Hamas, que não aceita até hoje a criação do Estado de Israel, ficasse enfurecido e tomasse as dores dos palestinos. É aí que ele decide, então, retaliar Israel, enviando vários mísseis para atacar o país. Pronto. O centro do conflito, então, se encontra onde? Justamente em Jerusalém Oriental. É ali. As tensões se encontram ali. E estão relacionadas com a política de assentamento do Estado de Israel, que começou a ser colocada em prática já na época da Guerra dos 6 Dias. Alguma coisa indica que essa guerra vai ser resolvida, que a paz vai ser estabelecida? Não. Por alguns motivos. O primeiro deles, Israel não estava esperando que o Hamas tivesse mísseis que desse conta de chegar até Tel Aviv, que hoje é considerada a capital internacional de Israel. Jerusalém não é reconhecida como capital internacional pela ONU e pelos grandes organismos internacionais, com exceção de alguns países, justamente porque ela é uma zona de disputa entre árabes e judeus. E a ONU nunca reconheceu a dominação que os israelenses fizeram daquela região. Por outro lado, esse conflito se torna muito oportuno para o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, do partido Likud. Ele que já vinha de um desgaste muito intenso por conta de acusações de corrupção, possivelmente no momento que ele deixar o governo, ele vai ser julgado nos tribunais, e também pela sua incapacidade de formar um governo de coalizão. Os seus adversários, inclusive, já estavam se organizando para lançar nas próximas eleições uma candidatura que conseguisse colocar um primeiro-ministro no poder, que não fosse ele. Só que com os ataques do Hamas, alguns desses adversários do Benjamin Netanyahu já disseram que vão abandonar essas coalizões para apoiar o Bibi, como ele é chamado em Israel. Então é isso, não dá para entender esses conflitos entre palestinos e Israel sem levar em consideração os efeitos da Guerra de 67, quando Israel começa com a sua política de assentamentos de judeus dentro dos territórios palestinos e também quando ele se apropria de Jerusalém Oriental, que é o território aonde o Estado palestino pretende criar a sua capital. Por outro lado, você não pode esquecer de linkar este conteúdo com o conteúdo do vídeo passado, onde eu expliquei para vocês que o templo dos judeus foi destruído. E o que o Estado de Israel pretende fazer é reconstruir aquele templo exatamente no lugar onde ele estava, no Monte Moriá. Mas para o Estado de Israel reconstruir o templo dos judeus, ele vai precisar destruir a mesquita Al-Aqsa e o Domo da Rocha. E aí? Você ainda acha que a paz vai ser estabelecida naquela região? Não é o que eu acredito. Olha, se esse conteúdo foi importante para você compreender um pouco dos conflitos que acontecem agora e as raízes históricas dele, eu peço que você curta o nosso canal e compartilhe ele com outras pessoas. E não esqueça de seguir o Globalizei nas nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima!